Olá, bem-vindos à nossa segunda aula de Lógica de Programação. Nessa aula, veremos pouca teoria e muita prática. Por isso, é importante que você entenda bem a matéria. Se tiver com alguma dúvida, pause, volte o vídeo e veja novamente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre estrutura de decisão. Você deve estar imaginando, mas o que é isso? Deve ser uma coisa difícil. Errado. Você já fez uma sem saber. No nosso primeiro algoritmo, o algoritmo de tomar banho, vocês devem se lembrar que tinha uma parte: se a água estiver quente, lave-se. Aquilo é uma estrutura de decisão. Como ela funciona? Você vai ter uma condição que, se essa condição for satisfeita, no caso do algoritmo, se a água estivesse quente, você entraria para o banho. E é desse jeito com os outros algoritmos. Se a condição for atendida, ele vai fazer algo. Se não, ele vai tomar uma outra decisão. Vamos ao VisualAlg para ver como funciona isso. Bom, como vocês viram no primeiro algoritmo, a estrutura se chama C. No VisualAlg não muda, você vai usar C também, certo? E a sintaxe como é? Primeiro você coloca o C. Depois do C, entre parênteses, você vai colocar a condição. No caso, como exemplo, a gente vai usar um algoritmo que o usuário digita a idade dele e a gente vai falar se ele já atingiu ou não a maioridade, certo? Então, para atingir a maioridade, qual é o critério? Sua idade tem que ser maior que 18 anos. Só que como a gente representa isso no VisualAlg? Tem uma ferramenta, não uma ferramenta, alguns operadores, que é como se fossem os sinais de mais, menos, vezes, dividir, só que eles são um pouco diferentes e são usados para fazer testes. No nosso caso ali, a gente vai ter que checar se a idade é maior ou igual a 18, certo? Mas não se assustem, eu já vou explicar como funcionam esses operadores. Antes de explicar como funciona, eu vou explicar quais que tem para a gente usar. Então temos o maior igual, menor, menor igual, o igual e o diferente, certo? Esses símbolos você deve estar acostumado a ver já deve ter visto em algum lugar. No VisualAlg, eles servem para fazer testes lógicos, que a gente chama. O que são testes? No nosso caso aqui, quando você coloca esses operadores aqui no meio, o que ele vai fazer aqui? Ele está pegando a idade, vamos supor que o usuário digitou 19. Então ele vai pegar o 19 e vai checar aqui. 19 é maior que 18? É. Supondo que não fosse, que o usuário digitou 18. Então 18 é maior que 18? Não. Mas 18 é igual a 18. Então ele vai satisfazer nossa condição, certo? E no decorrer da aula, a gente vai vendo os outros como funciona também. O menor igual, o diferente. E depois de colocada a condição, a gente coloca a palavra então, que é o que significa que ele vai entrar na nossa estrutura, certo? Bom, se a idade for maior ou igual a 18, a gente vai dar uma mensagem para o usuário. Parabéns! Você atingiu a maioridade. E depois de colocado o que você quer fazer, sempre tem que vir o fim C, indicando que acabou a nossa estrutura de decisão, certo? Agora vamos pedir para o usuário digitar a idade dele. Digite sua idade. Isso, vocês devem estar lembrados da primeira aula. Sempre que for pedir alguma coisa para o usuário, você tem que colocar o escreva, você tem que colocar a mensagem, e o comando que vai pegar o que o usuário digitou é o leia. Então, leia idade. Opa! Leia idade. Uma boa prática de programação que eu queria passar para vocês já irem treinando, sempre que for desenvolver um algoritmo que usa variáveis, nunca começa declarando as variáveis. O que você faz? Faça seu programa e coloque as variáveis que você vai precisar.
Quando você terminar de fazer o algoritmo, você volta lá em cima e declara as variáveis que você vai precisar, certo? Porque senão você perde tempo, acaba se perdendo no código. Então, depois de pronto, você vê quais variáveis você usou e declara elas. No nosso caso, idade, para declarar, vocês devem lembrar, coloca o nome, 2 pontos e o tipo. E a idade é inteiro, porque não tem como eu ter uma idade de 18 anos e meio. Então, ela tem que ser do tipo inteiro. E vamos executar esse código para ver como ele vai funcionar. Então, executando, ele vai pedir a minha idade. Eu vou digitar 19. Ele deu a mensagem: parabéns, você atingiu a maioridade. Por quê? O número que eu digitei é como se aqui no idade ele substituísse por 19. Então, ele vai testar. 19 é maior que 18? É. Então, ele vai entrar aqui dentro e dar a mensagem para mim. Uma outra coisa que vocês devem ter reparado é que sempre que eu vou digitar, eu nunca deixo as frases, os comandos colados aqui na beirada. Por quê? Isso se chama indentação. O que é essa indentação? Esses espaços que eu deixo é para mostrar que esses comandos, no caso o escrevo, o leio e o C, estão dentro de um outro bloco, que é o início. Então, tudo que está para frente do início, eu sei que está dentro dele. É a mesma coisa no C. O C está aqui. Quando eu vou dar a mensagem, ela está alguns espaços para frente. Então, isso é indentação. É muito importante vocês já irem treinando desde já. Porque para que ela serve? Ela serve para você deixar seu código mais legível, você conseguir ler e entender melhor ele. Porque se deixar tudo colado lá atrás, concordam que vai ser bem difícil, se for um código grande, de você entender o que está fazendo, qual comando que está fazendo o quê, certo? Bom, eu quero aprimorar mais esse código. Então, eu tenho C. Se for maior ou igual a 18, ele vai dar a mensagem. Mas e se não for? Ele não está fazendo nada. Ele está encerrando o meu programa. Eu não quero isso. Eu quero que ele me dê uma mensagem, se o usuário for menor de 18, falando que o usuário ainda não atingiu a maioridade. Então, como a gente faz isso? Usando a palavra senão. O que o senão faz? Ele vai fazer o primeiro teste. O usuário é maior ou igual a 18, a idade dele? Não, não é. Então, você vai fazer o senão. Porque se não for uma coisa, ele vai ser outra, certo? No nosso caso aqui, vamos colocar um escreval. Que pena, você ainda não atingiu a maioridade. E vamos executar para ver como isso vai funcionar. Então, eu vou digitar 15 na idade. O que se espera é que ele dê a segunda mensagem, certo? Ele deu a segunda mensagem. Então, está funcionando como a gente espera. Agora, a gente vai ver uma coisa um pouquinho mais complicada, mas que depois que você entende é bem fácil de fazer. Eu tenho isso daqui. Eu vou fazer o mesmo exemplo, só que ao invés de usando idade, eu vou usar nota. Eu vou fazer simulando um programa que vai, a partir de uma nota, ele vai falar se o aluno está aprovado ou se ele está reprovado, certo? Então, como ficaria? Eu vou pedir para ele digitar a nota, mas antes de digitar a nota, eu vou pedir o nome, porque eu quero deixar esse algoritmo interativo com o usuário. Digite seu nome. Leia nome, para ele pegar esse nome e guardar para a gente. E agora sim eu vou pedir a nota. Uma nota. E vou mandar ler essa nota. Bom, feito isso, ele já pegou os dois valores e guardou para a gente. O que a gente vai precisar fazer agora? O teste lógico, usar o C para ele checar. Então, se a nota do aluno for maior ou igual a 7, esse aluno está aprovado. Então, eu vou mandar a mensagem na tela de você não. Vamos colocar parabéns. Vamos colocar o nome do aluno. Um pontinho de exclamação. Você foi aprovado.
certo? E vamos colocar o fim C aqui. Bom, eu não quero só que ele fale quando ele foi aprovado. Eu quero saber também se ele tiver reprovado. Então, como a gente viu, vem um senão. E na linha de baixo vem a outra mensagem. Que pena. Você foi reprovado. Certo? Vamos executar só para testar. Opa, antes de executar temos que colocar as variáveis, senão ele vai dar erro. Melhor, vamos executar assim para ver qual erro ele dá. Então, olha lá, ele vai falar que ele não encontrou a variável nome. E do mesmo jeito ele vai falar que ele não encontrou a variável nota. Então vamos lá. Nota inteiro. E o nome caractere. Certo? E vamos executar agora para ver se ele vai funcionar. Bom, vou digitar o nome. E vou digitar uma nota. Então, se eu tirei 7, por que ele deu erro? Porque eu esqueci de colocar a palavra então depois do C. Então, para vocês verem que até uma coisa, um pequeno detalhe desse, interrompe a execução do nosso programa. E não fiquem com medo de errar. Por quê? Porque com o VisualOg, quando você erra, ele te mostra onde você errou e te mostra como corrigir. Então, se você errar, não fique, como eu posso dizer, preocupado. Porque o VisualOg vai te ajudar a consertar seu erro. E com o tempo você vai conseguir fazer a mesma coisa sem errar. Vamos executar agora. Cláudio. E eu tirei 7. Parabéns, Cláudio, você foi aprovado. Agora vamos fazer o teste digitando uma nota menor que 7 para ver o que vai acontecer. Cláudio 5. Que pena, você foi reprovado, certo? Mas eu ainda quero aprimorar mais ainda esse algoritmo. Além de aprovado e reprovado, eu quero que ele fale quando o aluno ficou de recuperação. Ou seja, se a nota for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Agora eu quero que o algoritmo veja se a nota é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, o aluno está de recuperação, ele ainda não está reprovado. E como a gente faz isso? Bom, primeiramente, ele vai checar aqui a nota, certo? Se for maior que 7, não tem sentido eu checar se ela é maior que 5. Obviamente, ela vai ser maior que 5. Mas se ela não for maior ou igual a 7, ele vai entrar no senão. E é nesse senão que a gente vai fazer essa outra condição para ver se ele está de recuperação. Prestem muita atenção nessa parte, porque muita gente confunde e não entende como faz isso. Certo? Mas nós podemos usar uma estrutura dentro da outra. No caso aqui, a gente vai usar um C dentro de outro C. Certo? O que esse C vai fazer? Se a nota dele não é maior ou igual a 7, então ela está entre 0 e 6,99999. Eu quero checar se a nota dele, além de não ser maior ou igual a 7, se ela não é maior ou igual a 5. Certo? A gente coloca o então e, para não confundir, eu já vou vir logo e colocar um fim C, para mim saber da onde que eu tô fazendo o código. Então, se a nota dele for maior ou igual a 5, o que isso significa? Ele vai passar na primeira condição. É maior ou igual a 7? Não. Ele vai entrar no senão. Se a nota for maior ou igual a 5, o que significa? Que a nota está entre 5 e 6,9999, certo? Então, se tiver nessa faixa nota, eu vou dar uma mensagem de ufa, você ficou de recuperação. Certo? E depois disso, eu tenho mais uma condição ainda. Por quê? Eu chequei se a nota é maior que 7, se ela está entre 5 e 6,9,
Mas e se ela for menor que 5? O que ele vai fazer? Então, é a mesma coisa do C de cima. Eu vou vir aqui e colocar um C não. C não. E aqui eu posso copiar essa linha que eu já tinha feito, que eu joguei ela para baixo, e colar ela aqui. Certo? Bom, acredita-se que o algoritmo está pronto. Vamos executar para testar, para ver se ele está funcionando? Digite seu nome. Cláudio. Qual foi a minha nota? 8. Aprovado. É como a gente esperou. Agora, vamos colocar uma nota entre 5 e 7. Então, eu tirei 6. Ufa, Cláudio, você ficou de recuperação. Então, ele está funcionando. Ele está dando a mensagem que eu fiquei de recuperação. Então, o nosso teste está funcionando. E agora eu vou colocar uma nota abaixo de 5 para ver como ele vai se comportar. Nota 3. Que pena, você foi reprovado. Então, nosso algoritmo está funcionando. Bom, a nossa matéria da aula fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, volte o vídeo, veja novamente e veja até você entender bem essa matéria, porque essa é a parte essencial do conteúdo que vem pela frente. Fico por aqui, até a próxima.